Como foi o processo de rebranding da AG Antecipa? Como foi essa passagem de AG Factoring para a AG Antecipa? Hoje a gente vai explicar um pouco mais de como foram os primeiros estudos, os primeiros planejamentos, como a gente entendeu essa necessidade interna de mudar e hoje, quase um ano depois dessas mudanças, as primeiras decisões, mostrar um pouco quais foram as mudanças principais, como a gente evoluiu e como a gente cresceu. Meu nome é Leonardo Guimarães, sou sócio e diretor estratégico da AG Antecipa, tenho embaixo de mim também a direção de marketing da empresa e hoje eu vou contar um pouquinho mais de como foi esse processo. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa nos comentários qualquer sugestão, deixa um like e vem com a gente. O que muitas poucas pessoas sabem sobre a gente é que por quase 20 anos a gente se chamava AG Factoring e não AG Antecipa. O nome AG, ele vem por causa do meu avô, ou seja, pai dos meus dois sócios, que são o meu pai e meu tio, por se chamar Alfredo Guimarães. Isso acompanhou a gente por anos ali, no qual a gente utilizava do nome Factoring, que era exatamente o que somos, o modelo de negócio que somos, como um complemento do nome. Aproximadamente um ano, com muitos estudos e muitas percepções diferentes do mercado, entendendo um pouco mais como o mercado estava se movimentando e o que ele estava vendendo, além de entender um pouco mais da demanda dos nossos clientes, a gente entendeu que talvez era o melhor momento para a gente tirar o Factoring do nosso nome e a gente vender principalmente a nossa maior solução, a antecipação de recebíveis. Ou seja, a gente manteve o AG, que já estava sólido no mercado há alguns anos, a gente manteve algo que tinha um valor sentimental para a gente também e já tinha um nome mais sólido, e mudou para o Antecipa, no qual a gente diz de cara exatamente o que a gente faz, antecipação de recebíveis. É claro que isso não veio de uma noite para o dia, tiveram muitos estudos feitos. A gente primeiro teve que entender como era exatamente a situação atual da empresa, como ela estava naquela época e se realmente tinha necessidade de mudança, se essa mudança ia acarretar em alguma consequência para os nossos clientes, se a mudança ia acarretar em alguma consequência documental, alguma consequência jurídica. Então o primeiro ponto foi realmente entender se havia uma necessidade. Como que fizemos isso? Com o mapeamento do que tínhamos, mapeamento dos clientes atuais, mapeamento dos resultados financeiros, as nossas margens. A gente entendeu também qual era a força da marca, como era a comunicação da AG Factoring antes de fazer essa mudança. Pode ser uma estratégia muito arriscada você ter uma marca forte e querer mudar ela, você tem que ser muito bem calculado para fazer isso. Tivemos que entender também como andava a concorrência, o que a concorrência estava fazendo, como está o nosso mercado, definir exatamente o mercado de atuação, mas primeiramente entender como foi o nosso histórico até aquele momento para conseguir sim mapear e realizar mudanças. Essa primeira etapa ela é realmente feita de muitos estudos, muita compreensão do que temos, do presente e do passado. O futuro entra depois de mais outras análises. Mas antes, a gente tem que entender o que temos nas nossas mãos. Bom, após uma análise da empresa, após a gente entender como ela estava naquele momento, a gente fez algumas pesquisas de outros tipos de análises que eu particularmente gosto bastante. Tem duas que eu enxergo como cruciais para entender. A primeira dela é o ciclo de vida do produto. A partir dela, você entende como o produto que você está oferecendo se encontra no mercado. Qual é a percepção dos seus clientes em relação ao seu produto? Qual que é o nível de concorrência? Ele é um tipo de análise que ele é muito bem utilizado para você entender o segmento de atuação seu, se ele tem potencial, se ele é um segmento que já não produz mais o mesmo potencial que ele já produziu algum dia. A outra análise que eu acredito que seja crucial para você compreender a situação do seu negócio seria uma análise de Porter, as 5 forças de Porter. É a partir dela que você entende a força dos seus concorrentes, a força dos bens substitutos, dos bens complementares, as barreiras de entrada do seu negócio, para também você conseguir entender como se encontra o seu segmento de atuação e se vale a pena você continuar com força nele, ou você investir mais nele, ou você desacelerar e começar a pensar em outros mercados. Uma vez que você olhou para dentro e você olhou para o mercado, você tem que olhar totalmente para fora, que são as análises macroeconômicas. Quando a gente fala de análise macroeconômica, a gente não está falando nem das questões que são diretamente ligadas à sua empresa, mas a gente está falando de vários âmbitos em que, de alguma forma, muito na maioria dos casos indiretamente, pode afetar a sua empresa e as suas decisões. Nesse tipo de análise você vai analisar como está o meio ambiente, então pensando nesse cenário ambiental, se tem alguma lei nova, algo que pode afetar o seu negócio. Você vai pensar no cenário econômico, como está a questão dos juros, a questão da inflação, como estão os bancos em relação a tudo isso. Você vai pensar no cenário tecnológico, quais foram os avanços tecnológicos. Qualquer coisa que teve avanço na humanidade, qualquer coisa que teve avanço no mundo e que pode ser bem utilizado para você tomar as suas decisões e fazer um planejamento conciso dessa mudança de marca.
Uma vez que essas 3 primeiras análises foram realizadas de maneiras profundas, de maneiras que realmente você pesquisou, você conversou com todos, pessoas que tiveram mais experiência, pessoas que estão na empresa há mais tempo, você deve sentar do lado de cada um para entender realmente como é isso e embasar cada vez mais. Então, quando você vai fazer uma pesquisa interna, você entende todos os setores. Quando você vai fazer uma pesquisa de mercado, você deve procurar bibliografia, assim quando você faz uma pesquisa voltada para o ambiente macroeconômico. Aí sim, com todos esses dados alinhados, todos esses dados analisados, você deve fazer uma análise SWOT muito bem embasada. Por que eu digo muito bem embasada? Porque se você olhar para você mesmo, você não vai conseguir fazer uma análise SWOT tão bem embasada. Você vai precisar saber o que os outros estão fazendo, você vai precisar saber o que o mercado está fazendo, você vai precisar saber o seu potencial, para aí sim você conseguir enxergar as maneiras externas do seu SWOT. Lembrando que toda análise SWOT, ela vai pegar as partes, os pontos fortes e os pontos fracos da sua empresa, no âmbito interno. Mas também ela vai pegar as oportunidades e as ameaças do mercado, por isso é importante mapeá-las antes de realizar isso. A análise SWOT feita, conferiu com todos, você aprovou com todos, achou que está legal, fez sentido, aí sim você vai passar para uma das partes cruciais para o seu planejamento estratégico, que é realmente você cruzar esses dados da análise SWOT. Uma vez que você tem um ponto forte de um lado e você tem uma ameaça do outro, como o seu ponto forte pode amenizar aquela ameaça, ou até mesmo aquela fraqueza da sua empresa? Como que uma oportunidade no mercado pode melhorar aquela sua fraqueza? Como uma oportunidade no mercado pode tirar a força de uma ameaça? A partir desses cruzamentos, você vai conseguir escrever. Eu, particularmente, gosto de escrever em frases mesmo, entender? São insights ali que você vai ter antes do planejamento estratégico. A partir de tudo isso mapeado, a partir desses cruzamentos, você vai ter insights e embasamento para você conseguir criar um planejamento estratégico muito mais conciso e muito mais adequado para a sua empresa. Agora sim, estamos com todas as análises prontas, a SWOT feita da melhor forma possível, uma matriz extremamente importante. Vamos para o planejamento. Todo planejamento deve começar com você entendendo o que você quer. Então, o como você vai fazer vai vir depois. Essa geralmente é a última etapa, chama de parte tática. Quando a gente fala de um planejamento estratégico, a gente vai estar primeiro pensando, beleza, onde a gente quer chegar? O que a gente quer fazer? Por que a gente está fazendo isso? Assim, é muito importante você definir os seus objetivos de forma SMART, ou seja, você trazendo objetivos específicos. Eu, particularmente, gosto de trazer de 3 a 5 no máximo. Tem que tomar muito cuidado, porque eu sei que às vezes é difícil fazer pouco. É mais difícil fazer pouco do que fazer bastante. Então, assim, tente fazer do mais enxuto possível, de uma maneira que seja mais direta, mais direcionada, em que realmente você não esteja fazendo objetivos só para ter mais objetivos, mas fazer objetivos específicos, atingíveis com o tempo. Então, coloque um tempo para eles expirarem, para você fazer seu planejamento pensando naquele tempo, com métricas, então, que sejam mensuráveis. Não adianta você fazer nenhum objetivo que você não consegue mensurar. E, é claro, que sejam realistas, atingíveis. Os objetivos devem ser realmente algo que dê para fazer. Depois disso, você vai entender profundamente qual é o seu público-alvo. E quando a gente fala de público-alvo, eu sei que é algo que é muito confundido por personas ou confundido com leads, com clientes. Público-alvo, eu gosto de pensar dessa forma. Faixas de X a X anos, de X a X renda, de X a X locais, em que o seu público se encaixa. Depois você especifica eles. É claro, o público-alvo é muito amplo. A gente tem empresas, por exemplo, você pega uma empresa que seja de delivery de mecânica. Desde um público-alvo, que vão ser pessoas jovens, pessoas que não têm tempo porque estão trabalhando e precisam que busquem um carro, até idosos que não gostam de dirigir ou têm dificuldade de dirigir e desejam que o carro seja levado para manutenção. Então é um público com uma gama muito grande, principalmente quando a gente fala de idade, de estilo de vida, tudo afeta. Por isso, primeiro faz uma faixa para depois você entrar mais fundo nas personas. As personas são realmente importantes. É a partir delas que você vai traçar esses perfis diferentes dentro do seu público-alvo. Então você vai criar uma pessoa, eu dou um nome para a pessoa mesmo, dá uma idade, cria uma pessoa de verdade, mesmo que ela não exista, pega uma foto, acho que a foto tangibiliza. Essa foto na internet, ela realmente vai dar cara para aquela pessoa que você vai entender, bom, essa pessoa, esse lead que chegou, ele se enquadra nesse tipo de perfil. Esse daqui já se enquadra nesse. Então, o tratamento desse tem que ser diferente do desse, e aí você vai mapeando os tipos de perfis diferentes. Tem empresa que tem 3 personas, tem empresa que tem 300, depende muito do seu negócio e depende muito da maturidade dele também. Por isso é muito importante você fazer um público-alvo que seja abrangente para depois essas personas estiverem bem explicadas conforme o seu público. Agora sim, você deve pensar na definição do posicionamento que você vai assumir no mercado. Posicionamento é algo que a gente ouve muito falar, mas na verdade muitas pessoas confundem o que ele realmente é. A gente acha que posicionamento é como eu estou no mercado. E de fato ele é.
mas é como você está no mercado, na cabeça das pessoas. Muitas vezes você acredita que a sua empresa ela é a melhor de todas, ou que ela tem o melhor atributo X, quando na verdade o mercado olha que a sua concorrente supera você 1000 vezes no atributo X, mas ele acha que você tem um preço melhor. E você está olhando em focar naquele produto que não é melhor e colocando o preço lá para cima, perdendo aqueles últimos clientes que estão com você. Então você tem que entender qual que é o seu posicionamento, que atributo você quer mostrar mais, para assim você se fixar na cabeça daquela pessoa de melhor forma. A gente percebe muito isso em carros, eu acho que é o melhor benchmark para fazer. É nítido aqui no Brasil que a Volvo é para segurança, a BMW é para esporte, a Mercedes é para classe, você pega uma Land Rover, ela vai para essa aventura, cada um tem um posicionamento muito claro. Você pega uma Harley Davidson, ela pega essas tribos dos motociclistas e aquilo é o posicionamento dela. Não só porque ela trabalhou em cima disso, porque sim, ela trabalhou em cima disso, mas porque é como o pessoal enxerga. Então essa parte é crucial para o resto do planejamento. É nessa hora que você vai definir qual vai ser todo o caminho das suas campanhas feitas no futuro. Como você vai falar com o seu público, que tipo de linguagem você vai falar, quem é o público que você vai querer, qual é a fatia do bolo que você quer comer que os outros ainda não estão comendo. É isso que o posicionamento vai definir. E foi mais ou menos isso que a gente fez aqui. A gente tentou sair de um oceano mais vermelho, um oceano em que tem muitos factories disputando por taxas, e a gente trouxe alguns outros atributos intangíveis focados no atendimento, humanizado principalmente, focado no cuidado, focado na agilidade, buscando realmente a gente sair desse oceano, esse mar vermelho, esse oceano vermelho, que está todo disputando por taxas mais baixas, e conseguir trazer um produto e um serviço de excelência para todos vocês. Bom, agora a gente vai definir as estratégias. E hoje eu vou falar mais voltado para as estratégias de marketing, porque o tema desse assunto inteiro é voltado para marketing, o rebranding da marca, né? Como diz o nome rebranding. Mas é óbvio, isso tudo deve estar bem alinhado com a sua equipe inteira. Não adianta fazer um planejamento de rebranding se você não está alinhado ao budget, ou seja, ao financeiro, que realizou o planejamento financeiro do ano e criou aquele orçamento para você. Você tem que estar sempre pensando naquilo e sempre pensando em métricas, tá? Marketing é matemática. Então é muito importante quando você for definir essa estratégia, você pensar como eu vou mostrar para os outros que está dando certo. Esse é o que guia a gente aqui na Antecipa. A gente não faz uma campanha fora de um budget que seja voltado para um ROI, ou seja, que seja voltado para um cálculo depois que a gente vai ver que a cada R$1 que a gente gastou, quanto a gente teve de retorno. Então tenha sempre ciência que por mais que você é de um setor de marketing, você está fazendo um rebranding, você está definindo estratégia, você tem que estar do lado de alguém do financeiro que vai estar escrevendo aquele planejamento, que vai estar te ajudando com isso, que vai estar entendendo de onde tirar aquele dinheiro para conseguir crescer a marca e vai estar pedindo para você um prazo para você conseguir aqueles clientes. Afinal, faz parte da equipe de marketing, faz parte do nosso departamento entender que a gente só está colocando aquele investimento pensando que vai gerar vendas num curto a médio prazo. Agora sim, entendendo essas métricas, principalmente a métrica do ROI, mas é claro, dentro dela vai envolver o CAC, né, que é o custo de aquisição de cliente, e o LTV, que é o Lifetime Value, ou seja, quanto tempo aquele cliente vai ficar dentro de vocês, dentro da empresa, trabalhando com a empresa, a retenção dele. Você parte para as estratégias. Quando a gente fala de estratégia, voltando de rebrand, vou falar um pouco mais da Antecipa. A gente fez algumas etapas estratégicas antes de definir para cada ação. O que são etapas estratégicas? A gente dividiu na primeira etapa, a gente chamou ela de arrumando a casa. O que ela era? A gente ia produzir tudo que era possível para mudar a marca, para mudar o nome, mudou de escritório, trouxe gente, fez as camisetas, fez os materiais para o comercial, fez os materiais de escritório, a gente realmente realizou, deixou a casa com a cara nova, com o nome novo, a gente registrou a marca. Registrem a marca, pessoal, isso pode ser uma consequência muito séria lá na frente, então é sempre importante registrar a marca de vocês. Tudo isso foi a primeira etapa que durou em torno de um mês e meio, um pouco mais para chegar a todos os materiais ali, mas a gente já deu start na segunda, que foi de fato a criação de todos os materiais voltados para o rebrand. Uma vez que a gente arrumou toda a casa, a gente partiu para o início do nosso website, o início das nossas redes sociais, mapeamos. É claro que isso tudo envolve negociação com todos os stakeholders. Aqui a gente usou uma estratégia de terceirizar esses stakeholders, então em alguns casos a gente tem alguns terceirizados, em alguns casos a gente tem alguns internos, mais para o gerenciamento, então a gente fica com uma parte estratégica muito forte, mas temos alguns stakeholders que auxiliam a gente em algumas dessas ações, mas tudo atrelado ao número final que a gente definiu lá nos objetivos SMART.
Bom, beleza, você entendeu quais indicadores você vai mostrar, você entendeu quais são as métricas que você vai utilizar para conseguir mensurar realmente se aquilo está sendo atingível. Você deve partir para escrever essas estratégias, né? Aqui na Jantecipa a gente mapeou essas estratégias por meio de fases, né? A gente pegou esse 1 ano nosso e a gente dividiu os meses em fases mesmo, que eu vou falar um pouco mais a fundo ali na frente. Mas antes a gente definiu quais as partes táticas, né? Que tipo de canais a gente ia veicular, que tipo de ações a gente ia fazer ali para conseguir trazer esse crescimento da empresa, esse rebranding com força. A gente uma forte presença de marca no mercado campineiro, no mercado do estado de São Paulo inicialmente, para depois conseguir as prospecções. E assim a gente parte para a negociação. Acho que essa etapa é crucial para o seu budget, né? Você, alinhado com o planejamento financeiro, você deve negociar com seus stakeholders, então entender qual pessoa você vai precisar. A gente usa uma estratégia híbrida, né? Então temos alguns stakeholders de marketing interno, mas temos terceiros também, temos agências. Não gostamos de pegar agências que façam todos os serviços, né? Então a gente buscou uma estratégia de buscar terceiros que já tiveram experiência no mercado B2B, ou seja, temos um stakeholder voltado para a produção de vídeos, redes sociais, temos outro voltado para o site, SEO, temos outros voltado para tráfego pago, e assim a gente faz esse gerenciamento deles internamente, assim como as métricas deles para apresentar para todos os sócios. A partir disso, a gente vai para essa negociação e cria um planejamento. Só a partir dessa negociação, ou seja, no orçamento com eles ali, a gente consegue fazer um planejamento. É difícil você ter uma noção grande sem ter todos esses custos descritos antes. Agora sim, a gente vai entrar um pouco nessa parte do planejamento por fases, como eu disse antes. A gente dividiu em 3 fases aqui o rebrand da Jantecipa. O primeiro era arrumar a casa. Então a gente pegou como foi a mudança de AG Factoring para a Jantecipa. O que a gente precisa para mostrar que mudamos, né? O que a gente precisa para a gente entender que mudou. Então a gente mapeou, a gente mudou de escritório, a gente fez as nossas camisetas, os nossos materiais comerciais, criação do site, criação de cartões de visitas, tudo relacionado realmente à imagem da marca para fortalecer, e partiu para a segunda etapa, que é um reconhecimento de marca, aumento do reconhecimento de marca. O que isso consistia? Já entramos com algumas estratégias voltadas para assessoria de imprensa, voltamos para estratégias que também voltavam para redes sociais, blog, no intuito de trazer o site para cima no Google, algumas participações de eventos, principalmente participação para a gente entender, estudar, aparecer, distribuir cartões, grupos de network. Então, realmente mostrar que a marca existe, para assim partir para a terceira etapa, que já era após uns 4, 5 meses, que foi a etapa realmente de tráfego pago com uma agressividade maior, né? Então a busca por clientes. A ideia foi essa: casa arrumada, empresa bonita, funcionando, operação redonda, tudo certinho, assim como estava antes, porém com a cara nova, com uma percepção nova. Agora sim, a gente buscou trazer o máximo de clientes possível. Então a gente foi atrás de agências especializadas nesse tráfego pago, voltamos para algumas estratégias em que testamos sempre, mudamos, depende muito de como a gente está indo alinhado. Isso é algo que demanda um cuidado, tá, pessoal? Assim, não adianta você contratar uma empresa, qualquer stakeholder, e achar que eles vão fazer o trabalho sozinho, porque ninguém conhece mais o seu negócio do que você. Ninguém vai entender mais. Então você tem que estar do lado, você tem que encher o saco, ele tem que te encher o saco, tem que ter essa conversa diária, tá? Assim, eu não passo uma semana sem conversar com nenhum dos stakeholders. Se eu não converso, qualquer um da nossa equipe de marketing está sempre em contato, está sempre entendendo, para estar sempre muito alinhado para a estratégia andar lado a lado. Então, o grande bom de você ter stakeholders diferentes é o fato de você conseguir alinhar com eles e fazer algumas campanhas integradas, né, no qual você solta uma notícia fora, você posta nas suas redes sociais, no seu blog, você impulsiona aquilo e você consegue fazer com que um lead ou um prospect ali consiga ter contato, ter ponto de contatos diferentes em vários momentos do dia dele. Então, por isso foi muito importante a gente passar por essas primeiras etapas para depois, no final, a gente ir atrás, de fato, do crescimento dos clientes. Bom, e esse foi o trabalho que a gente fez há aproximadamente 1 ano, colocou em prática durante todo esse ano, e hoje, 1 ano depois do início desse planejamento, né, acho que o nome foi realmente mudado em setembro do ano passado. Então, daqui 9 dias, mais ou menos, a gente vai estar falando do início de rebranding, que foi a primeira etapa. E a gente já pode trazer alguns insights. O insight, assim, a gente conseguiu uma visibilidade de marca muito legal. A gente conseguiu realmente
crescer a nossa autoridade, a gente conseguiu mostrar para vocês um pouco mais dos nossos produtos, dos nossos serviços. Eu acho que um dos grandes pontos que a gente busca trazer, a gente quer trazer, é realmente desmistificar o que é esse serviço no mercado. Muita pouca gente conhece, muita gente tem uma visão errada dos nossos modelos de empresa, das empresas de fomento. Então a ideia nossa é mostrar que não é assim. Temos muitas cabeças jovens também em um mercado que não possui muita pessoa jovem, o que é muito legal porque a gente consegue unir a experiência de 20 anos, né? Os meus sócios têm uma experiência muito grande voltada para crédito, eles têm muitas experiências nesse lado, enquanto a gente trouxe uma equipe de pessoas jovens voltadas na inovação, voltadas para tecnologia, voltadas para marketing, voltadas para venda, no intuito de acoplar esses dois skills e fazer com que crescesse bastante. E a gente viu um resultado muito legal, com muito esforço, é óbvio, como eu disse antes, não dá para a gente largar nenhuma agência, não dá para a gente deixar de ficar em cima deles e vice-versa. A agência também deve ter essa proatividade, deve entender que muitas vezes o cliente acaba não tendo tempo para fazer alguma coisa e ele entender o ritmo do cliente também. Então é legal vocês ponderarem isso antes de qualquer contratação, para vocês conseguirem ver esse resultado. Demanda paciência, não é de um dia para o outro. Muitas coisas você vai encontrar barreiras que realmente são desconhecidas, né? Acho que qualquer crescimento tem dificuldades, né? A gente ainda está no começo do nosso crescimento. Um ano é muito pouco perto do nosso planejamento ali, ele é um curto prazo ali, mas a gente já consegue ver bastante crescimento, a gente já consegue ver muita energia focada em outros pontos, né? Quando a gente percebeu há um ano que o marketing, a marca em si, né? Não o marketing, era um ponto que a gente necessitava colocar energia em cima. Hoje a gente já está percebendo que, é óbvio, não vamos deixar de lado o marketing, mas tem outros pontos que a gente nem pensou há um ano que a gente está começando a lapidar, a gente está começando a investir mais justamente pelo fato de estar deixando todos os outros pontos certinhos. Então, assim, as minhas dicas são: fiquem em cima, acreditem, pensem que o marketing ele é estratégico, pessoal. Assim, o marketing não é alguém que vai ficar num canto só fazendo uma artezinha. Isso daí é muito melhor você contratar uma agência, pagar um fee de R$1.000 ali para ele fazer, mas eu te garanto que isso não vai trazer resultado. O que gera resultado em redes sociais é engajamento, o que gera resultado em tráfego pago é o comprometimento da equipe interna, e o que gera resultado no todo é o comprometimento de todo mundo, tanto das agências quanto das pessoas. Então, assim, é muito importante que vocês deem essa atenção, dê essa energia e acompanhem na operação. Não dá para trazer clientes para dentro se essa operação não vai acompanhando aquele crescimento. Isso também é crucial. Bom, pessoal, estamos chegando aqui no final desse vídeo, um tema que eu gosto bastante, né? Acho que vai ser um vídeo um pouco mais longo do que os últimos, mas esse trabalho foi um trabalho que eu acompanhei desde o D0, né? Desde o primeiro ponto do planejamento, e hoje estou aqui também todos os dias modificando, alterando, testando, né? Não existe regra, não existe mercado certo, não existe estratégia certa para X mercado, né? A gente tem que testar. Às vezes a nossa cultura é diferente do que o mercado tem e aí você tem que pensar na sua estratégia. Então, assim, o único jeito de dar certo é testar, é acreditar, é você realmente mensurar. Isso daí é essencial, não adianta fazer tudo isso se você não está medindo mensalmente. Tem coisa que você deve medir semanalmente, assim, quando fala, por exemplo, realmente da chegada dos leads, do tráfego pago principalmente. Não dá para deixar uma semana sem ver aqui, não dá para deixar 2 dias sem ver. Se o fluxo caiu, é legal você entender o que está acontecendo e pensar em estratégias diferentes. Então, assim, demanda um certo tempo, demanda estudos, demanda energia, mas eu garanto para vocês que muitas vezes pode ser a melhor saída e a menos custosa, né? Assim, muitas vezes começar a empresa do zero só porque aquela não está com a marca forte pode ser muito mais oneroso para você e isso não é legal porque atrapalha seu fluxo de caixa por alguns meses ali. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo um pouco diferente. Estou disponível para qualquer dúvida ali, podem me chamar, se mandarem dúvidas também aqui nos comentários ou no nosso Instagram, @jantecipa, também posso responder qualquer coisa. Nosso intuito é deixar o mais fácil para vocês qualquer dessas decisões de mercado que a gente consiga ajudar. Obviamente, o nosso know-how é na antecipação de recebíveis, mas a gente, quando tem um cliente, a gente gosta de falar que é namoro, noivado e casamento. Então ele vira realmente o nosso parceiro ali para um longo prazo e para a gente conseguir trazer o melhor dessa parceria. Então a gente está disposto a ajudar em qualquer sentido que a gente conseguir e que for acordado previamente. Então se inscreve no canal, deixa um like,
Deixa nos comentários, manda para todos os seus amigos que gostam dessa área de marketing, que entendem dessa questão, ou que desejam entender, né, que sentem que na empresa deles isso está defasado, isso é algo que merece uma atenção e uma energia maior. E vem com a gente!